Olá pessoal, continuando aqui a correção da atividade de revisão. Havíamos parado na quinta questão, né? Agora eu vou concluir, né? Corrigir a 6, a 7 e a 8. Vamos lá? A sexta questão, pessoal. Construir a matriz A, 3 por 3, obtida pela lei de formação, A e J é igual I mais 2J. Só lembrando, pessoal, não esqueçam disso, o I é a posição da linha do elemento. E o J é a posição da coluna do elemento. Aí, para construir uma matriz, seguindo uma lei de formação, primeiro você faz a matriz genérica, certo? Depois você vai atrás de elemento por elemento, substituindo aqui na fórmula a linha e a coluna de cada elemento. Então vamos lá. Primeira coisa, construir a matriz genérica. Vamos fazer a matriz genérica 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Lembrando, primeiro é a linha, o primeiro valor significa a quantidade de linhas, o segundo valor significa a quantidade de colunas da matriz. Então, essa matriz é uma matriz quadrada, né? Tem o mesmo tanto de linhas e o mesmo tanto de colunas. 3 por 3. Então, vamos lá, construindo aqui a matriz genérica. A11, né? A12 e A13. Segunda linha, A21, segunda linha, primeira coluna. A22 e A23. Terceira linha, A31, A32 e A33. Ok? Tá aí a nossa matriz genérica 3 por 3. Vamos atrás de cada elemento. Vamos lá. Atrás do A1, atrás do A12, do A13, do A21, do A22, do A23, do A31, do A32 e do A33. Então, como eu falei, você vai atrás do valor de cada elemento, substitui na fórmula tal, pela posição da linha e pela posição da coluna do elemento. Lembrando que o primeiro valor é a linha, o segundo valorzinho aqui do índice é a coluna, ok? O elemento A11 está na primeira linha, primeira coluna. Vai lá na fórmula, substitui. O I é a linha, o J é a coluna. Então, como é que vai ficar? Qual vai ser o valor do A1? Primeira linha, primeira coluna. Então, substituindo na fórmula, vai ficar 1 mais 2 vezes 1. Certo? Primeiro resolve a multiplicação. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, o A1 é 3. O A12 está na primeira linha, segunda coluna. Então, o I vai ser 1 e substitui o J por 2. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. Então, o A12 é 5. O A13 está na primeira linha, terceira coluna. Substitui o I por 1 e o J por 3. Então, vai ficar 1 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7. O A21 está na segunda linha, primeira coluna. Substitui o I por 2 e o J por 1. Então, vai ficar 2 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 2 dá 4. O A22 está na segunda linha e segunda coluna. Substitui o I por 1 e o J... substitui o I por 2 e o J por 2. Então, vai ficar 2 mais 2 vezes 2. Ok? 2 vezes 2 dá 4, mais 2 dá 6. O A23 está na segunda linha e terceira coluna. Substitui o I por 2 e o J por 3. Então, vai ficar 2 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 2 dá 8. O A31 está na terceira linha e primeira coluna. Substitui o I por 3 e o J por 1. Então, vai ficar 3 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 3 dá 5. O A32 está na terceira linha, segunda coluna. Substitui o I por 3 e o J por 2. Então, vai ficar 3 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 3 dá 7. Agora, por último, o A33 está na terceira linha e terceira coluna. Substitui o I por 3 e o J por 3. Então, vai ficar 3 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, mais 3 dá 9.
Pronto, achei todos os meus elementos, agora é só substituir na matriz genérica. Então, como é que vai ficar a minha matriz A? O A1 é 3, o A12 é 5, o A13 é 7, o A21 é 4, o A22 é 6, o A23 é 8, o A31 é 5, o A32 é 7 e o A33 é 9. Tá aí a nossa matriz 3 por 3. Não esqueçam de estudar, pessoal, os tipos de matrizes, tá? Matriz linha, matriz coluna, tal, matriz quadrada, certo? Lembrando que a matriz linha é aquela que só tem uma linha, a matriz coluna é aquela que só tem uma coluna, a matriz quadrada é aquela que tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Não esqueçam também, toda matriz quadrada tem uma diagonal principal, certo? Diagonal principal, estou aqui marcando, diagonal principal e uma diagonal secundária. Eu coloquei uma questão dessa na prova, diagonal secundária. Se eu pedisse a vocês qual é a soma dos elementos da diagonal principal dessa matriz, da diagonal principal, seria o quê? 3 mais 6 mais 9, né? 3 mais 6 dá 9, 9 com 9, 18. Ok? Então, se ligue nisso aí. Então, concluímos aí a sexta questão. Vamos para a 7. A sétima questão. Dada a matriz A, repare que também é uma matriz quadrada, né? Repare que ela tem 3 linhas e 3 colunas, então ela é 3 por 3, ok? Determine a T, né? Isso aqui, A elevado a T. Isso aqui, pessoal, toda vez que vocês virem um Tzinho no expoente, significa que eu estou pedindo a transposta. Tá? A transposta da matriz A. Não esqueçam, quando eu tenho uma matriz N por M e eu quero a transposta dela, a gente inverte, né? A coluna com as linhas. Ó. Uma matriz N por M, a transposta dela vai ser M por N. A gente inverte linha com coluna. Exemplo, se uma matriz é 2 por 3, a transposta dela vai ser 3 por 2. Como essa aqui é 3 por 3, quando eu inverto, né, a transposta dela vai ser 3 por 3 também, né? Invertendo, vai ficar a mesma coisa. O que vai mudar é só a posição dos elementos. Quando eu calculo a transposta de uma matriz, a primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vai virar a segunda coluna, a terceira linha vai virar a terceira coluna. E os elementos seguem a mesma ordem. Então vamos lá. Calcular a transposta da matriz A. Repare, quem é a primeira linha da matriz A? 1, 3 e 1. Então a primeira linha vai virar a primeira coluna. 1, 3 e 1. Quem é a segunda linha da matriz A? 2, 5 e 0. Então vai virar a segunda coluna. 2, 5 e 0. Quem é a terceira linha da matriz A? 4, 6 e 7. Então vai virar a terceira coluna. 4, 6 e 7. Então tá aí a transposta da matriz A. Ok? Estudem, que vai cair uma questão que nem essa também na prova. Finalizamos aqui a 7, vamos então para a questão 8. A questão 8, repare que é muito fácil. Dada a matriz A, né? Ela é 3 por 3, né? 3 linhas e 3 colunas. Não esqueçam. Primeiro linha, depois coluna. Determine o A21 mais o A13. E a soma dos elementos da diagonal principal. Então, essa questão está pedindo duas coisas, né? Está pedindo a soma do elemento A21 mais o elemento A13. E está pedindo a soma dos elementos da diagonal principal, né? Soma dos elementos da diagonal, vou só abreviar aqui, tá bom? Da diagonal principal. Então vamos lá. O A21 é o elemento que está na segunda linha e primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna é o 4, não é isso? E o A13 é o elemento que está na primeira linha e terceira coluna. Primeira linha e terceira coluna. Então é o menos 1. Então fica 4 somado com menos 1. Quando você soma um positivo com um negativo, você subtrai, é isso? 4 somado com menos 1, você subtrai.
4 menos 1 dá 3. Conserva o sinal do maior, né? E subtrai. Então, a soma aqui dá 3. Agora, a soma dos elementos da diagonal principal. Quem é a diagonal principal? Aqui é a diagonal principal. Ó. Vou marcar aqui ela. Quem são os elementos que compõem a diagonal principal? O 1, né? O 2 e o 7. Somando aqui os 3, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 7 dá 10. Então, finalizamos aí a correção da atividade. Qualquer dúvida, podem me perguntar no privado, ok?